conversa. Ficou aqui esta bela conversa com a Margarida Rebelo Pinto, uma das escritoras mais lidas no nosso país. Vamos falar agora de cidades, mobilidade, espaço público. A nossa próxima convidada é Paula Teles, especialista em mobilidade e também desenho urbano. Tem todo um percurso ligado à acessibilidade, ao planeamento urbano e também ao trabalho com os municípios e vem conversar hoje connosco sobre a forma como pensamos as nossas cidades. Paula, boa noite, obrigado. Boa noite, cá estamos Júlio. Outra vez. Às vezes encontramos-nos no Porto, agora é aqui, desta vez. No Porto é um sítio melhor para o Pois. encontro. Paula, boa noite e bem-vinda. Obrigado por ter noite. vindo também de propósito aqui ao programa. Vamos falar de cidades. Estamos a viver uma fase dos 50 anos, 52 anos do 25 de Abril. O que é que mudou? O que é que mudaram as cidades? O que é que mudou o país no pós-25 de Abril nas cidades? Quem conhecia Júlio, cidades portuguesas e as que conhece agora? Eu acho que mudou tanta coisa. Então. E eu não sou do antes quase do 25 Sim. de Abril, não é? Eu tinha 5 anos quando foi o 25 de Abril. Portanto, não tenho muita memória do que é que aconteceu vivendo esse tempo, mas vou estudando e vou ouvindo, e é importante ir ouvindo. De facto, as cidades e o território português em particular era muito diferente. Nós hoje, a cidade ou o território, no fundo, pode ser um território social, mas também há a abordagem do território físico. E, no fundo, são essas duas misturas que nos dão aquilo que é a cidade ou que é o território. São as pessoas e o lugar, a parte física. Sim. Se eu for primeiro, talvez, à parte física, que é aquela que eu estudo em particular, porque desenhando cidades, estou a desenhar uma infraestrutura, eu acredito muito que, no fundo, a história da arquitetura, até portuguesa, dá-nos um pouco a história daquilo que foi a mudança desse tempo. Aquilo que era a arquitetura da casa à portuguesa, de Raulino, que nós vemos quase no Portugal dos Pequeninos, aqueles beirais, tudo aquilo que é torcido, não é? Mas muito bem feito, as pombinhas em cima, as escadas para chegar à casa, com uma varanda de entrada, e que essa arquitetura se replicava muitas das vezes por muitos sítios. Até as escolas em Portugal são quase todas iguais. Sim. E até pelas colónias. Pelas colónias, então se vamos às colónias, portanto, havia quase uma matriz de replicação, mas ao mesmo tempo também de tradição daquilo que era o regime, não é? Que contrabalançava um pouco com muitos arquitetos que tentavam colocar o modernismo a funcionar, que já era um estilo que estava pelo mundo fora, e que eu acho que, por aquilo que estudei, que o próprio engenheiro Duarte Pacheco, que eu sou uma admiradora do engenheiro Duarte Pacheco, para quem não sabe, para mim ele é como se fosse o Marquês de Pombal, foi um ministro de Salazar, mas um grande engenheiro, foi presidente da Câmara de Lisboa, e ele é o responsável por grande parte da obra que existe hoje aqui em Lisboa, por exemplo, as Avenidas Novas, o próprio aeroporto, tudo aquilo que eram os edifícios quase imponentes, que também simultaneamente, por outro lado, se construíam para marcar a força de um regime que tinha poder, não é? E isso, com a queda de 25 de Abril, permite-se outros estilos. E há uma explosão de estilos e desorganização também. Sim. Isso, aí é que está, não é? Pronto, há uma explosão de estilos, a própria arquitetura contemporânea entra, o próprio Cisa Vieira e todos esses colegas da própria Escola do Porto e não só, também aqui de Lisboa entram, as casas são rasgadas, as varandas aparecem, portanto, a casa começa a ter um outro layout, que não é propriamente a cozinhinha, o quarto empregada, que também tinha, não é? Que estava nos fundos. Isso é muito interessante. O apartamento que tinha 2 entradas, uma para a empregada e outro para os patrões. Portanto, tudo isso começa a deixar de ser, até chegamos ao ponto hoje que temos um open space e a cozinha com uma ilha no meio, porque a vida mudou social. Pois é. E porquê? Porque as empregadas deixaram de existir, não há como tinham, se calhar, alguns dos nossos antepassados. Hoje temos uma vida muito rápida, com muito stress, temos que chegar a casa e o tempo de convívio tem que ser passado na cozinha, muitas das vezes, a preparar os alimentos e também a ver um bocado de televisão, a ver o programa do As mulheres também trabalham. E isso agora, a trabalhar. Sim, já trabalhavam, mas a maioria não trabalhava na altura. Não, esse é um ponto muito importante. É o que muda, quase. É um ponto muito importante. As mulheres começam a trabalhar com outro espírito que sempre trabalharam, porque o trabalho de casa é muito árduo. É muito árduo, mas começam a trabalhar de outra maneira. Aliás, o meu pai tem uma madrinha, ou teve uma madrinha, que era professora e teve que pedir autorização ao Salazar para casar. Portanto, imaginem, portanto, as pessoas votavam um pouco. Há uma mudança muito societal, mas há, acima de tudo, também o rasgo da cidade por causa daquilo que era a vontade de conhecer
outra coisa, não é? Sair do mundo rural, o êxodo rural, a vinda para as cidades, não é? O interior começa a esvaziar-se, claro. Lisboa em particular é um exemplo claro, tem gente aqui em Lisboa a morar de todo o lado do nosso país, com muita força, o Porto mais tarde também, embora de outra maneira, mas a verdade é que todas essas infraestruturas nova de cidade começam a ganhar uma expressão maior de liberdade. Não é só a casa que abre, que rasga e que tem uma arquitetura muito mais livre, vamos dizer assim. Aliás, dificilmente se começou a construir e se constrói casas iguais, prédios iguais. Sim, cada claro. autor quer uma casa diferente. Isso é uma liberdade também de arte, não é? De criativa. Mas para mim, o essencial é o espaço público. É nós percebermos que a vida era dentro de casa, a vida era escondida. Eu sou da aldeia, portanto, eu recordo-me perfeitamente ver pessoas idosas a ir à janela por trás da cortina para ver quem tinha chegado. Portanto, hoje não, hoje até se pudermos não temos cortina, e se tiver cortina é mesmo por causa da temperatura ou do sol. E criam-se as praças, as ruas, onde eu trabalho hoje muito, não é? As praças, as ruas, para quê? Para o convívio. Veja o que era, mesmo o café, que embora fosse de elite, muitos deles, que há referências importantes em Portugal e lugares de cultura e de encontro, uma mulher ir ao café era uma coisa difícil. Eu recordo-me que o meu pai também não gostava que eu fosse ao café com os meus amigos, numa aldeia. Portanto, eu ainda nessa altura dos anos 70, não é? Portanto, o que hoje não é nada disso e depois também não foi nada disso. Era uma mudança, claro. Porque a mulher ficava em casa. E, portanto, vir as pessoas para a rua, sentarem-se na rua, até chegarmos ao ponto que temos hoje, que é desenhar as cidades com bancos deitados. É o que estamos hoje a desenhar, com possibilidades das pessoas se deitarem e comerem um piquenique ou aproveitarem uma refeição ligeira de almoço, claro. Até aqui no centro de um jardim de Lisboa. Um jardim, também faz uma escadaria. Bem, e vamos pela Europa fora, já víamos isso, mas hoje vemos buscar. E o que é que eu reparo muito, e acho que também foi muito importante, o ir para a universidade. A cidade e a cultura e a educação. E isso foi um rasgo enorme, porque desde o momento em que as pessoas começam a estudar, os filhos vão para as cidades, depois regressam com outras ideias, até chegarmos ao próprio Erasmus, que eu próprio ainda não apanhei, com muita pena minha, claro, mas que eu vejo hoje, os meus sobrinhos que foram para o Erasmus e que vêm com outra visão, com outro rasgo, e que depois também trazem a vontade de estar no espaço público, de conviverem. Estão a tocar viola, estão ao telemóvel, estão a ler. Mas esse agora é o problema, Paula. E o espaço público está adaptado àquilo que são hoje as necessidades das pessoas? Pronto. É que, entretanto, como tudo, tem um pau dois bicos, não é? Se por um lado tivemos tanta liberdade e começamos a ter possibilidade de sermos nós, não é? E como estávamos a dizer, de termos outros estilos de vida, não é? Entretanto, acontecem coisas que também são complicadas e uma delas é assim, eu acho que estou a passar a minha vida toda em crise. São umas crises umas atrás das outras. Não é? A Paula está ligada a muitos projetos de muitas cidades, sim, de espaço público. Pois, e é sempre, a questão é sempre, não temos dinheiro, temos de ser mais barato, tem que reduzir os custos. Nem imagino que é a dificuldade de eu a gerir equipas de arquitetura e de engenharia, estar, por exemplo, neste momento a querer escolher materiais para pavimentos que possam também ser permeáveis à água, face àquilo que são as catástrofes naturais, sim, porque também hoje temos problemas de outra natureza. As alterações climáticas trazem muitos problemas para o desenho da cidade e traz-nos problemas de alterações climáticas porque também certamente tivemos problemas ou temos tido um stress muito grande naquilo que é o tráfego e a mobilidade, e esse é um tema essencial, como sabe, da minha vida, trabalho e da minha preocupação. Mesmo quando acabar de trabalhar, eu quero me preocupar, continuar a preocupar com isso e tentar ajudar a sociedade e o meu país a mudar, porque é muito difícil, perante uma sociedade que não era livre, aparecer o automóvel, termos a democraticidade do automóvel, nós e um automóvel, a liberdade que o automóvel nos traz, e agora como é que de repente o vamos deixar? Porque não é só uma questão financeira, é a questão que as pessoas foram trabalhar. Eu sou de uma geração que o meu primeiro dinheiro foi para comprar um automóvel. Pois é. E o automóvel dava-nos horizonte. Claro, não é? E, portanto, essa questão da cidade e dos automóveis e da mobilidade vem trazer um problema, mas vem trazer um problema porque um terço das emissões que vão para a atmosfera advém também da mobilidade. E, portanto, eu acredito, como muitas pessoas hoje transmitem, que um dos problemas das alterações climáticas é de facto este problema de excesso de carbono na atmosfera, que advém da mobilidade, da parte da indústria,
que teve muito melhores procedimentos nos últimos anos em Portugal, e também da habitação. Ora bem, o que é que acontece com isso? Significa que nós hoje temos desafios muito grandes. Um deles, como eu estava a referir, é, por exemplo, quando eu faço o chão de uma praça, para as pessoas estarem na praça, ter o cuidado que ela deve absorver a chuva, que cada vez mais é mais intensa, ela vem muito rápido e tem que ser absorvida como se fosse um guarda-chuva. Esses materiais são cada vez mais caros, por vezes nem existem totalmente no mercado Made in Portugal, por exemplo, que possa, para ver como é que é possível, que possa levar as cargas dos automóveis ou das cargas e descargas ou até de um caminhão. As pessoas não têm ideia disso. Não, isso são coisas que não existem, muitas vezes tem que se comprar fora, ou estão neste momento ainda, até porque as cidades eram muito feitas para os automóveis e nós hoje que desenhamos as cidades sustentáveis estamos a prepará-las para as pessoas, estamos a desenhá-las mais para andarem as pessoas a caminhar, as pessoas para terem acesso àquilo que é a rede dos transportes públicos, que é de facto uma aposta muito importante do nosso país, das nossas cidades e já é na Europa, para fazer algum resgate ao automóvel. Ele nunca vai desistir, ele vai continuar a existir, mas nós temos que apostar nessa rede. Para termos chegada ao autocarro, nós temos que ter passeios e temos que ter praças para descanso, porque os peões também merecem descansar por vezes no seu percurso, no seu trajeto. E principalmente se formos idosos, não é? E, portanto, temos aqui, ainda por cima, os idosos, muitas das vezes temos as pessoas com deficiência, que também é importante, que foi também um grito de liberdade. Quem é que via pessoas com deficiência antes de 25 de Abril a trabalharem, a estudarem e pessoas sendo consideradas como as pessoas normais da sociedade, e nós hoje vemos que isso é possível e, portanto, também essa exigência da liberdade de poder percorrer a cidade, mesmo que tenha alguma incapacidade, leva-nos a ter também um desenho proporcional a essa nova possibilidade. E, portanto, há aqui também esse outro desafio para quem planeia as cidades, face a esse mundo de liberdade que surgiu depois de 25 de Abril, que é também de que forma é que nós estamos a criar hoje as nossas cidades para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, porque as pessoas idosas não podem ser colocadas num asilo ou num banco e ficar ali o dia todo, às vezes até o banco sem costas. Portanto, a humanização é um grande problema, não é? Porque também a arquitetura contemporânea veio trazer, às vezes, desenhos muito simples, demasiado simples. E os bancos sem costas, sem então, costas não existem, ou mais. então até existem com ângulos retos, não é? E, portanto, de repente precisamos de árvores e vimos que tirarmos as árvores. Houve aqui uma altura em que as praças eram todas sem árvores, sem nada. E nós agora percebemos que, aliás, hoje foi um dia de muito calor no país inteiro. Nós ainda não conseguimos acertar no que é que vamos vestir. Aliás, não percebemos nada, tanto chove como dá muito frio, como dá muito calor. E significa que, de repente, nós precisamos de árvores numa cidade. E não as temos porque temos que baixar a temperatura. E precisamos de baixar, por vezes, 15 graus. E se tivermos árvores, conseguimos baixar 15 graus. Se tivermos mais caldeiras maiores, com relva, está a ver? Se tivermos todo este ciclo da água mais bem tratado. Portanto, para não falar naquilo que era o antes do 25 de Abril, a nível das engenharias e a nível daquilo que eram as necessidades de altura básicas, como casas que não tinham água, que não tinham eletricidade. Claro. Eu recordo-me de ir à minha avó, a Castro Daire, era de candeeiro Petromax que se jantava. Eu nasci com eletricidade na minha terra, que eu sou de Alvarenga, mas em Castro Daire, na terra da minha mãe, não havia ainda. E, portanto, veja o que é hoje todas essas componentes, que bom que é, portanto, o mundo não é tudo mau, que bom que é nós termos engenheiros a fazermos as casas com ventilação, com aquecimento, seja de uma forma ou outra mais energética, com ar-condicionado, com todas essas condições que são hoje muito importantes, com as tecnologias que também apareceram. Claro, tudo isso é muito bom. Qual é a questão agora? É percebermos que, de repente, estes sítios que pareciam ser o sonho do cidadão transformaram-se em lugares dos 50% da população do mundo. E está um grande desequilíbrio entre aquilo que é o urbano, o excesso do urbano e o rural. O rural que se certificou que não tem quase ninguém, com recursos muito reduzidos também a nível daquilo que são as políticas públicas, e as cidades com um problema grande, que é o problema da habitação. Esse é o grande problema que nós temos hoje, que é, de repente, a habitação não existe no centro das cidades, as pessoas passaram a ter que ir para habitar na periferia e as locações são enormes e passam-se horas e horas de carro, ou então horas e horas a fazer transporte público que não corresponde. Há tanta coisa para fazer. Esse é o grande problema.
Ainda vamos conversar mais vezes neste programa, espero que sim. Temos tanta coisa para falar, até do seu trabalho, porque devemos falar aqui de cidade a cidade, o que é que tem transformado as cidades nas praças, nos parques. Temos que falar, é muita Só coisa. para terminar, o que é que está a fazer agora? Ai, não tanta coisa. Não, eu acabei de lançar um livro. O grande projeto eu queria ver se este ano voltava a pegar num assunto que foi a minha base há cerca de 30 anos, que é voltar a pegar nas acessibilidades para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Aliás, há bocadinho falei nelas, porque percebi agora, há um ano atrás, ao ser avó e ao pegar no carrinho de bebê da minha neta, que afinal ainda há muita coisa por fazer. E esse trabalho é um trabalho mais escondido, mais silencioso, não dá direito a grandes redes sociais, nem a grandes Mas festas. É tão importante. E, portanto, eu queria muito este ano continuar e voltar com muita força à literacia, a pôr em cima da mesa a matéria do direito à cidade na perspectiva daqueles que têm alguma incapacidade, porque são esses que nos levam realmente a perceber que ainda há muito trabalho a fazer. Paula, então vamos conversar mais vezes Com aqui, certeza. pode ser? Até breve. Muito obrigado.